Esta questão que você vê aí na tela, ela esteve presente no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo do ano de 2015. O cargo era escrevente e, para resolvê-la, você precisa dominar o conceito de porcentagem e ter uma certa habilidade na interpretação de um enunciado, uma vez que o contexto dessa questão é um tanto particular. Bem interessante mesmo. Mas antes de resolvê-la, vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são duas formas que você tem para valorizar o conteúdo aqui colocado e para incentivar a produção de mais videoaulas, através das quais eu passo diversas dicas para você, resolvo muitas questões a respeito dos mais diversos temas da matemática, desde o ensino básico até o ensino de graduação. Vamos à resolução? Um determinado recipiente com 40% de sua capacidade total preenchida com água tem massa de 428 gramas. Até esse ponto, o que nós podemos interpretar é que você, por exemplo, tinha um recipiente. Esse recipiente vazio tem a massa dele. E quando você coloca uma quantidade de água até atingir 40% do volume total, você coloca na balança e aí então estará pesando não só a massa do recipiente, mas também a massa de água que foi colocada nele. O valor registrado pelo enunciado é de 428 gramas. Até esse ponto é isso que nós temos. Vamos além. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. Perceba que, nessa segunda parte do enunciado, quando se coloca água no recipiente, você não está mudando a quantidade de massa do recipiente, mas sim a quantidade de água em seu interior, que foi de 40% do volume até 75% do volume. Se você fizer essa diferença, 75% menos 40%, você vai obter 35% do volume. Mas, em termos de massa em gramas, como a gente pode pensar nisso? Nós podemos pensar na diferença entre 610 gramas e 428 gramas. Mas essa diferença aí de massa, ela representa a mudança da quantidade de água lá no interior do recipiente. A massa do recipiente em si não mudou. O que mudou foi somente a quantidade de água dentro do recipiente, que corresponde a 35% a mais, que vai ser essa diferença entre os 610 gramas e os 428 gramas. Portanto, nós temos uma diferença que é de 75% e 40%. Isso resulta em 35%. Essa daqui é a porcentagem de água que foi colocada no recipiente, que corresponde a quantos gramas? Nós podemos determinar essa quantidade em gramas, fazendo 610 gramas menos 428 gramas. E o resultado desse cálculo é 182 gramas. Isso quer dizer que os 35% de volume de água que foi acrescentado nessa segunda parte aí do enunciado corresponde a 182 gramas. Somente água. Qual que é a ideia para continuar a resolução? Nós sabemos que, inicialmente, aqueles 40% de água, eles, juntamente com a massa do recipiente, forneciam um valor de 428 gramas. 40% de água, mais a massa do recipiente. Com esse cálculo que nós fizemos, nós conseguiremos calcular qual que é a massa de 40% de água. Vamos fazer isso? Nós sabemos que 35% de água equivalem a 182 gramas. Se a gente dividir por 7 ou 35, nós obteremos 5%. Portanto,
ao dividir os 182 gramas também por 7, nós obteremos a massa de 5% do volume do recipiente em água. E o resultado disso é 26. Com isso, a gente pode calcular 40% do volume de água, multiplicando esse 5% por 8. E isso também a gente faz com o 26. Vamos multiplicar por 8 e vamos obter 208 gramas. Resumindo, nós temos uma situação em que 40% de água corresponde a 208 gramas. E lá no enunciado da questão, nós tínhamos 40% de água mais a massa do recipiente igual a 428 gramas. Assim sendo, só a massa do recipiente é a diferença entre 428 gramas e 208 gramas, o que nos fornece 220 gramas. A alternativa correta é a C. Se você quisesse resolver essa fase que eu estou indicando aqui com o cursor usando regra de 3 simples, também é possível, sem problema nenhum. E como você faz isso? Bom, em uma coluna a gente coloca a porcentagem, em outra a gente coloca a massa em gramas. A gente sabe que 35% equivale a 182 gramas. E a gente quer calcular 40%, logo a gente chama essa massa, por exemplo, de X. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar o X por 35, 35x, e isso tem que ser igual a 40 vezes 182. Agora a gente divide os dois membros dessa equação por 35 e nós vamos obter o valor de x. Ao dividir o lado esquerdo aqui por 35, você fica só com um x desse lado. E do lado direito, 40 vezes 182 dividido por 35. Nós podemos simplificar, por se tratar de multiplicação aqui, nós podemos simplificar tanto 40 por 5 quanto o 35 por 5. E nós teremos uma outra maneira de fazer esse cálculo, que é 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 182 dividido por 35 dividido por 5 é 7. Nós temos duas opções para efetuar esse cálculo. Como se trata de multiplicação e divisão, sim, porque a barra de fração quer dizer divisão, né? Também. 8 vezes 182 e dividir por 7, ou a gente pode dividir o 182 por 7 e depois multiplicar por 8. Vamos fazer dessa segunda maneira? Então vamos. Primeiro a gente divide 182 por 7, dá 7 vezes 2, 14, para 18, 4, abaixa esse 2 aqui. 6 vezes 7, 42, para 42 nada. Então, nós teremos 8 vezes 26. 8 vezes 26, 6 vezes 8 é 48, vão 4, 8 vezes 2, 16 e 4, 20, 208 gramas, que é o valor que nós determinamos aqui. Então, você poderia ter calculado essa fase toda, que eu estou indicando com o cursor e denotando por asterisco, usando regra de 3 simples, sem problema nenhum. Resolvida a questão, considero minha missão concluída. Só vou pedir a você que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essas são maneiras que você tem para valorizar o conteúdo aqui postado e ainda incentiva a continuidade da produção de videoaulas, através das quais eu passo várias dicas para você e abordo os mais diversos temas da matemática. Te espero na próxima aula. Até lá!